Olá, bem-vindos e bem-vindas, muito prazer, eu sou o professor Davi Forli Inocente. Meu objetivo aqui é apresentar o que é educação à distância para vocês. Isso não é um vídeo institucional, nem tão menos uma propaganda, é apenas uma apresentação do que é o conceito de educação à distância. Eu trabalho com isso há bastante tempo, acho que posso te explicar de maneira didática e resumida do que se trata. Vamos em frente. Vou me apresentar rapidamente para você. Eu fiz Direito, depois, quando eu estava lá no terceiro ano do curso de Direito, eu comecei a trabalhar com Educação Executiva. Isso me levou a fazer um mestrado em Administração na USP, onde eu estudei programas de eficiência de treinamento em programas executivos. Desde então eu venho trabalhando com essa questão. Entre alunos formados e formandos eu já pude participar da formação aí de mais de 5.000 pessoas. Então, coordeno programas aí há mais de 10 anos, em parceria com diversas universidades públicas e algumas privadas também. Eu faço um módulo temático de ambientação, eu tenho uma apostila escrita sobre ambientação em educação à distância e sou professor da área de gestão de carreiras dos MBAs da USP aqui em Ribeirão Preto, onde eu leciono no programa de recursos humanos e no programa de administração. Esse é meu Twitter, twitter.com/daviforli. Eu não tuito muita coisa, mas eu retuito muito bem. Eu seleciono muito bem as pessoas que eu sigo. Então, por isso, se você está interessado em ter informações a respeito de carreira, fique à vontade para me seguir. Eu sempre coloco alguma coisinha interessante lá. Bom, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre quebra de paradigma, sobre preconceito com educação à distância, o que é educação à distância, alguns modelos pedagógicos que existem em educação à distância e dados oficiais do Ministério da Educação a respeito de educação à distância. Quando a gente fala de quebra de paradigma, do que se trata? O que é um paradigma? Um paradigma é uma ideia aceita de maneira predominante. É impossível cruzar o globo terrestre. Essa era uma ideia predominantemente aceita. Como todos falaremos, e aí foi lá um sujeito e deu a volta, né? E encontrou as Índias e o caminho das Índias. Dá-se muito o exemplo de que Colombo teria colocado um ovo de pé, né? Mas é impossível colocar um ovo em pé. Ele foi lá, quebrou a base do ovo e colocou ele em pé. Até aquele momento ninguém tinha feito isso. Quando ele fez isso, ele quebrou um paradigma. Então, há uma ideia comumente aceita, amplamente aceita e aparentemente imutável. Essa ideia é quebrada por um fato e esse paradigma muda. Nós estamos exatamente nesse momento com a educação à distância. A educação à distância é uma novidade, né? Como ideia popularmente difundida, é uma novidade no Brasil, mas eu vou mostrar para vocês que ela não começou tão cedo assim. As iniciativas de educação à distância são muito anteriores a esse boom que está acontecendo agora. Recentemente, a revista Época deu uma capa escrito "Tire o seu diploma à distância". Isso é uma coisa que mexe com as pessoas, né? Mas como é isso? Então agora pode? Então, a educação à distância é uma coisa que vem vindo há bastante tempo. Então, eventualmente, você pode ter algum preconceito com a educação à distância. Dá uma olhada nesses slides aqui, olha essa sequência. Olha a mídia de filmes como evoluiu. Ela era rolo, virou fita de VHS, depois virou DVD e agora virou dado. As grandes companhias de filmes mandam downloads para suas redes. Isso é uma coisa absolutamente comum. Cada vez mais há Virtual Private Networks, VPNs ligando grandes centros de entretenimento e eles se comunicam dessa maneira. Os filmes são baixados dessa forma em grandes centros, que dirá domesticamente. Os carros também evoluíram. Você tem aí um Ford T, depois eu acho que isso é um Maverick, se eu não estou enganado, um Tempra e na sequência esse carro futurista da Honda. Até os penteados evoluíram. Olha aí, esse penteado anos 40, anos 50, aí, todo rebuscado. Aí você tem uma hippie, aí essa coisa Kate Mahoney dos anos 80 é a Anna Hickman, toda bonitinha, com o seu penteado todo bonitinho ali. E por que não a educação também não poderia evoluir? Você tinha centros de educação presencial, onde havia uma relação mandatória de professores e alunos. Essa relação veio mudando com o decorrer do tempo, há uma proximidade cada vez maior de professores e alunos. As salas de aula vieram mudando, começam a ter um formato mais inclusivo, protagonizando a figura do aluno, cada vez mais recentemente com recursos midiáticos na sala de aula presencial, para chegarmos a uma educação conectada. É isso que está acontecendo hoje. A educação à distância ela é um rompimento dos paradigmas anteriores, ela é uma inovação da educação. A educação veio evoluindo para chegarmos aqui
e termos uma educação integralmente conectada. Se você olhar para a história, né, você vê lá onde é que ela começa. Ela começa com as cartas de Platão, né, quando então alguém escreveu lá um princípio filosófico, foi apropriado por outra pessoa e levado para algum lugar diferente. À distância, autor num lugar, leitor no outro lugar. Isso é educação à distância, ou não? Quando você começa a ter os cursos por correspondência, o Instituto Universal Brasileiro se celebrizou no Brasil fazendo iniciativas dessa natureza, você tem uma novidade nessa evolução. Você tem a certificação, você faz lá o curso do Instituto Universal Brasileiro, fazia-se, né, do curso do SENAC, que tinha uso de rádio, em 1930 tinha isso no Brasil, então você já tinha uma certificação à distância. Foram os cursos por correspondência que se popularizaram bastante no Brasil a partir da década de 50, 60. E aí você tem a educação contemporânea. Em 1991, quando você tem a criação da internet, aí a partir de 1996, 97, no Brasil ela começa a ser popularizada, o pessoal que já trabalhava com educação à distância percebeu o seguinte: opa, agora dá para a gente fazer programas de educação à distância, da maneira como a gente fazia nos cursos por correspondência, com uma novidade: interagindo. Professores e alunos interagindo num ambiente virtual. O conceito de sala de aula sai da presencialidade para ir para a virtualidade, para ir para a sala de aula virtual. É disso que se trata. De alguma maneira, a educação à distância é um paradigma da contemporaneidade. Se os empregos e o trabalho mudaram, olha, você tem aí, eu gosto muito dessa imagem do Chaplin no filme Tempos Modernos, como homem-máquina, né? Ele representa um pouco dessa coisa da segunda revolução industrial, onde os homens trabalhavam fixamente numa empresa durante muitos anos. Então você tinha aquela ideia de formação única, o sujeito se forma como engenheiro, vai ser engenheiro, construir casa para o resto da vida. Contemporaneamente, essa relação não é mais tão verdadeira. Você tem um homem conectado com diversas demandas sociais, com diversas oportunidades de desenvolvimento profissional. Então você tem química fina, microeletrônica, essas modernidades que estão cada vez mais exigindo que o executivo contemporâneo se atualize. Então você continuamente é exigido a desenvolver novos saberes. A legislação evolui e você tem que correr atrás dessa evolução. A sua empresa dá um passo internacional, você tem que se atualizar para isso. A sua empresa faz um novo ERP, você tem que entender esse novo ERP. Então, continuamente nós somos instados a ter desenvolvimento continuado. De algum modo, a educação à distância está associada com essa necessidade de desenvolvimento continuado. Por quê? Uma vez que você tem que continuar a estudar, por que você sempre vai ter que estudar sentando numa sala de aula ao mesmo tempo que 40 pessoas junto com um professor na hora que todo mundo puder? Se você tem a opção de fazer isso à distância, isso fica mais cômodo para você. Existe um elemento importante na educação à distância, que é essa questão do duplo desenvolvimento. Você, além de aprender o conteúdo daquilo que você vai estudar, na educação à distância você sempre tem um desenvolvimento de uma competência nova, de uma competência complementar. Então, o que é essa competência complementar? É a competência de aprender a aprender. Isso está nos novos paradigmas da educação do futuro, do professor Edgar Morin, que escreveu isso para a Unesco. Essa competência da educação do futuro, do profissional do futuro, é aprender a aprender. A premissa é: nós não seremos capazes de ensinar competências profissionais. A pessoa não vai sair de um curso de graduação formada, ela tem que sair com capacidade de aprender, porque o mercado e a evolução são mais rápidos do que a academia, do que o ensino. Então, o que nós precisamos preparar? Pessoas com capacidade de aprendizado. De alguma maneira, a educação à distância te dá isso, porque ela te obriga, ela te inclui como sujeito ativo da sua formação. Ao observar um programa de educação à distância, você deve ser capaz de perceber que estímulos que estão presentes nesse programa. Então, quando você vai avaliar se vai se integrar num programa de educação à distância, você deve olhar: escuta, esse curso tem videoaula,
como é que é o ambiente virtual de aprendizagem, que estímulos que tem, ele tem algum tipo de interação, que acabamento que tem essa interação, qual é o nível desses professores, qual é a reputação dessa instituição, essa instituição tem o que os fóruns da web falam a respeito dessa instituição, e dessa maneira você consegue ter algum tipo de avaliação quanto à instituição com a qual você está se vinculando. Para finalizar, oficialmente, hoje, existem mais de 1 milhão de brasileiros estudando em programas de educação à distância. Isso eu não estou falando de e-learning, de programas institucionais de empresas. Estou falando de programas de graduação ou de pós-graduação lato sensu, ou mesmo de programas de complementação pedagógica. No Brasil, hoje, 257 instituições autorizadas a fazer programas de educação à distância. Então, sempre que você se incluir ou pensar em se incluir num programa à distância e esse programa tiver um caráter de oficialidade, não for um e-learning, não for uma iniciativa de educação continuada, informe-se se você, ao final do programa, vai ter um diploma válido. Espero que você tenha aproveitado, que esse conhecimento aqui tenha te ajudado a ter uma noção inicial aí do que é educação à distância. Fique à vontade para me escrever, o meu e-mail está na tela, forle@enepad.org.br. Muito obrigado, até mais.